Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está de olho em Lucas Oliveira. Você lembra dele? Zagueiro barra volante do Cruzeiro, esteve emprestado ao Valladolid. Fez uma boa reta final de temporada na segunda divisão espanhola. Foi decisivo para o acesso do Valladolid da segunda para a primeira divisão. O Valladolid cogitou comprá-lo, o problema é a vaga de estrangeiro. Há poucas vagas e o Valladolid pretende utilizar essas vagas com jogadores do meio para frente. Lucas Oliveira dessa maneira vai voltar para o Cruzeiro, mas não será aproveitado. A Raposa está tentando negociá-lo em definitivo. A pedida gira na casa dos 3 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Oliveira. Essa pessoa admitiu que existem conversas com o Vasco, mas ainda há alguns entraves financeiros que precisam ser solucionados. Só para completar, é importante contar que o Vasco perdeu para o Bahia em Salvador, fazendo bom jogo. No empate 1-1 parecia até o resultado mais justo, até a expulsão do David, expulsão controversa. No finalzinho da partida, o Bahia conseguiu a vitória por 2-1. Mais um bom jogo do Vasco depois da saída de Álvaro Pacheco. A informação que eu tenho, Matheus, é sobre André Ramalho, tá? Ele está muito bem encaminhado com o Vasco. Tem que contratar um zagueiro urgente? Sim. Eu defendo um zagueiro canhoto. Porque o único canhoto que a gente tem é o Léo Pelé. Não dá. Não dá. A gente precisa de um zagueiro canhoto para ontem. Puma muito lento. Não entra com sangue no olho. Então, Rogério, a gente pode falar abertamente, não é nenhum problema, né? Acho que citar isso. Alguns jogadores que não performam mais no Vasco e que se a gente fizesse uma troca, teria nenhum problema, zero problema, né? Pô, entrou numa preguiça, meu Deus, não ajudou o PH, Antônio Emanuel. Exatamente. Então, assim, esse é um deles. Fábio, não vamos esquecer que a 777 montou esse time. Volta Ramon. Argentino, obrigado pelo superchat. Eu não voltaria com o Ramon, não, cara, sabia? Não voltaria com o Ramon, não. Acho que o Ramon não estava performando. Inclusive, o Ramon, algumas peças não jogavam com ele, né? E com o Ramon jogavam o tempo todo, né? Aliás, o João Vitor não jogava, o Adson não jogava, o Rossi jogava sempre. Não é desculpa, mas a expulsão desestabilizou o Vasco. Não jogou ruim, mas está longe de ser um time competitivo. Job, obrigado pelo seu superchat também, obrigado aqui ao Argentino Bueno. Cara, eu vou dizer que assim, o Vasco melhorou no comando do Rafael Paiva. Ah, mas perdeu. Mas a forma como perdeu a gente sabe, a gente viu o jogo, a influência que teve no resultado do jogo, o juiz, né? Mas assim, mas o time perdeu Paulinho e Jair. Sim, mas ele vai pegar o mesmo time sem Paulinho e sem Jair. Não vai mudar, entendeu? Eu acho que já passou a fase dele. Não dá mais. Não tem mais clima para ele dentro do Vasco, na minha avaliação, tá? O técnico interino deu mais qualidade ao time, sinceramente, do que os outros técnicos. Samicão tá aí. Concordo contigo, Samicão. Fábio, a bola estava no pé do Leandrinho. Ele deu passe pro gol do Bahia. Sim, ele chutando pra dentro da área. Isso aí realmente é inaceitável, né, cara? Inaceitável. O passe que ele deu pra dentro da área. O Vasco começa a melhorar. Volta a arbitragem para atrapalhar. Isso é um fato. O David foi muito afobado, Fábio. Diz aqui o Kaique. Sabe que o juiz gosta de jogar de jogar contra. Tomou 2 cartões. Falta sem sentido. Verdade. Aí faltou malandragem. John Padini. Obrigado, John. Faltou malandragem ao Rafael Paiva. Você manteria o Paiva? Até sábado sim, Demacedo. Não trocaria. Obrigado pelo superchat. Não trocaria nesse momento. Até porque quais são as opções do mercado? Vamos lá. Renato está empregado. Cuca. Faz o menor sentido o Cuca ser técnico do Vasco. Menor sentido o Cuca assumir o Vasco. Porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Do jeito que ele faz, esquece, mano, esquece. O treinador deixou o David em campo com cartão amarelo. Deveria ter tirado do jogo. Concordo com você. Concordo com você. Era uma coisa que a gente vinha falando, inclusive no intervalo, né? Para que ele tivesse feito, né? Nosso maior adversário foi a arbitragem. Hoje sim. Hoje nós perdemos com participação da arbitragem, mas com participações também individuais. O Maicon foi mal no jogo? Foi mal no jogo, o Maicon. Foi muito mal no jogo.
Leandrinho, muito mal. Mas, gente, é normal. A molecada oscilar vai ser normal. Vai ser normal. Não tem a menor dúvida. Fomos assaltados dentro da Bahia. Vasco, parabéns. Cara, nós jogamos. Assim, o torcedor do Vasco não pode dizer que o Vasco não jogou. O Vasco jogou. O Vasco jogou. Não ficou se defendendo, ficou encolhido, entendeu? Não foi o caso. Agora, alguns jogadores não performaram e não performam há algum tempo no Vasco. Não dá pra ver o Maicon titular, Fábio. Você acha que o Léo é melhor? Não. Porque esse Maicon é de sangrar os olhos. Cara, a gente tem que contratar um zagueiro canhoto urgente. Urgente. Tem nem o que pensar. Gilberto Babaquinha foi como... cara, ele fazer a graça dele como ele fez é do jogo, entendeu? É do jogo. O árbitro é que não podia cair na dele. O árbitro caiu. O que não é normal, Rafael Paiva acreditar que a base vai jogar bem sempre. Estrela e Leandrinho foram mal hoje, mas ele não acredita que vai jogar bem sempre. Todo treinador sabe que a base vai oscilar. Normal. Porque são garotos. Você já viu o Uruguai sem sangue? Eu vi, Puma Rodrigues. Vamos lá. Puma Rodrigues. Serginho. Rossi. Praxedes. Olha quantos eu já falei. Olha quantos eu já falei que podiam vazar. É um fato, Nalisson, não temos banco. Mas ele hoje poderia ter feito uma alteração para impedir ou correr menos risco. O David já estava amarelado. O Cocão amarelado, ele correu o risco também. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. O Michael foi muito mal no jogo hoje. Zé Gabriel, olha quantos. Gente, eu tô falando, se você somar os salários do Zé Gabriel, do Praxedes, do Rossi, do... Quem mais? Peraí. Praxedes, Rossi... Praxedes, Rossi, Zé Gabriel e Puma. Você tem mais ou menos, R$ 1,5 milhão. Você acha pouco? 1,3 milhão, 1,2 milhão, por aí. Você acha pouco? Pensa, torcedor. Pensa. O Galdames é o próximo. É o próximo que vai cantar para subir. Não vai ficar. Não vai ficar. Quem paga a multa deles? Ué. O que é mais caro? Ficar com os caras ou pagar a multa? Todos esses têm contrato até o final do ano. Eu tentaria Rojas e JV contra o Botafogo. O Cocão tá fora, terceiro cartão. Levou o terceiro cartão. O árbitro de hoje foi um horror. João Vitor Gobi. João Vitor Gobi é um absurdo, um absurdo. O Maicon teve participação nos 2 gols. Teve. Segundo gol, o bote que ele deu não dá. Agora, vou te dizer que o lance começa com o senhor Leandrinho, né? Fábio, você acha que o Maicon está performando? Erra demais. Não, hoje ele foi muito mal. Muito mal. Muito mal mesmo. Ele tem uma característica, 2 questões que eu gosto no jogador. Não é ele especificamente. Primeiro que ele não se esconde. Tem personalidade. E no caso dele, pelo alto, ele é um bom zagueiro. Só que ele não tá bem. Ele não tá bem no Vasco. Então, assim, tem que contratar um zagueiro para ontem. Não tem conversa. Não tem conversa. Quer saber o que é um árbitro caseiro? Tá aí, Lucas Fernandes tá dizendo. O árbitro de hoje, João Vitor Gobi. Verdade. Muito mal, muito mal. Sai Puma, Rossi, Praxedes, Serginho, pode ter mais gente aí. Chega Souza, Coutinho, zagueiro, lateral direito, um volante, 2 pontas bons. Verdade, Antônio Manuel. Tem que abrir espaço. Juiz errou na expulsão do DVD. Porém, ele foi infantil. Foi. Acho que ele pensa, o Daniel. É outro também, cara. Pode, né, cara? O placar não foi justo. O futebol é muito cruel. Mas e aí? Mas quem disse que futebol tem justiça? Já parou pra pensar? Eu nego que com o RP, Rafael Paiva, Vasco passou a jogar menos, pior que com Portugal. Mas falta rodagem pro nosso interino. Falta, isso é fato. Isso é um fato.
O Dieguinho falou que o salário do Serginho é 480. Alguém tem que explicar isso, né, cara? Futebol não pode ser feito assim, né? Fábio, como vai ficar o time nesse meio com o Paier? Tá certo colocar ele com Estrela? Não. Com o Felipe Coutinho, esquece. Estranha a Bahia ter superioridade de 10-11 por cartão vermelho em 3 jogos contra a Vasco. Olha, o Paulo Nunes também falou que a expulsão foi errada. Mas e aí, cara? O que faz? O que faz? Pô, a expulsão foi errada, movimento normal do campo. O árbitro já operou, irmão. E operou sem nenhuma cerimônia. Cara, a barca é grande, é verdade. É verdade. Medel faz falta? Porra, não, 0. Cara, Fábio, 550 pro Serginho, 580 pro Rose é um absurdo. Também acho. Digo no jogo contra o Botafogo. O que você falou antes? Putz, eu perdi aqui em algum momento, o Adriano. O Vasco competiu, porém, a arbitragem... Thompson! É verdade. Gostei de novo treinador, mas não podemos negar que com o RP o time passou a jogar sabendo as suas limitações. Verdade. E assim, posso dizer que a gente conseguiu render mais. Conseguiu render mais. Consegue explicar essa perseguição com o Léo Pelé? Ele com o JV é a única dupla rápida que temos. Cara, o Léo não estava performando também. Não estava performando mesmo. Então não é um cara que você fala assim, porra, coitado, tava bem e perseguiram. Não foi o caso. Não era o caso realmente. O David garoteou. O Adriano falou assim, se eu colocaria, a pergunta do jogo do Bahia, do Botafogo, perdão. Se eu colocaria Paier junto com o Estrela contra o Botafogo, deixando o Hugo na volância e JV e Rojas na zaga. Pode ser, só que sem o Cocão tem que botar mais um volante. E aí? Vai ser o Zé Gabriel? Fábio, esse André Ramalho, acho bom, hein? Vi que tinha um volante no Brasil nas Arábias, que queria vir, tinha números bons. É um jogador do Grêmio, né? O sistema é foda. O ex-presidente da Confederação Baiana, torcedor do Bahia na CBF, fica difícil. Tem peso, né? Mas, enfim, sei lá, gente. É muita teoria da conspiração, né? Michael não se esconde, está arrebentando a gente. Não é mérito, mas não é de qualquer... Não é de hoje porque não performa, está nos prejudicando, não dá mais, precisa ir embora. Eu não mandaria ele embora. Pai, dá uma ligadinha pro Varane e tal. Mas hoje não está performando para ser titular. Tá? Não performa para ser titular. Por isso que eu digo que o Vasco precisa trazer um zagueiro canhoto. E aí você bota o João Vitor, que você gastou com ele, com o zagueiro canhoto. Senão, vai ficar patinando o tempo todo. Eu quero voltar falando dos novos nomes que chegaram. Estamos falando de André Ramalho, zagueiro de 32 anos que está no PSV Eindhoven, lá da Holanda. Acabou de ser campeão holandês pela equipe do PSV. Conhece o jogador, Lineker? Já ouviu falar do atleta? Conhece esse jogador, meu amigo? Não conheço o jogador, mas tem características de ser um jogador importante para o elenco. É um zagueiro alto, aparentemente joga no futebol que é acima do futebol brasileiro, né? O PSV é uma grande equipe no cenário europeu. Pode ser que seja um bom reforço para essa temporada. Né? Um jogador... Lineker, sim. Eu queria saber uma informação se ele jogou a Copa Europeia. Sabe por quê? O campeonato holandês, ele não tem a competitividade do campeonato brasileiro. Ele não tem, sabe? Você tem lá o PSV Eindhoven, aí você tem o Ajax, e aí você tem mais o que lá? Um outro time. Ele jogou campeonato europeu, ele jogou Champions, ele jogou Liga Europa.
Se ele tiver isso no currículo, alguns jogos desse currículo, porra, legal o Vasco contratar um zagueiro que tem essa experiência e essa capacidade desses enfrentamentos. Agora, se ele é um jogador que só tem o campeonato holandês, não me enche os olhos. Baran, nessa Champions League, pelo que consta aqui, o nosso querido e maravilhoso SofaScore, o André Ramalho foi banco e não participou dos jogos aqui que até agora eu tive acesso, tá? Mas participou sim do banco, da delegação, convocado para os jogos. Aqui, ó, foi titular. O André Ramalho foi titular contra o Arsenal. Partida 1-1 entre PSV e Arsenal. E na ocasião ele foi capitão do PSV no jogo, tá? Eu acho que ele foi perdendo espaço conforme a temporada tenha andado. O André Ramalho é um jogador que está com o contrato vencendo. Então ele foi titular aqui. Eu tô investigando aqui sobre a titularidade dele. Esse é o jogo para ser analisado. Sim, contra o Lens. Aqui, por exemplo, titular também. Jogo da Champions League contra o Lens, né, que é um time francês. Titular também. O André Ramalho, pelo visto aqui, ele foi perdendo espaço ao longo da competição, Baran. Ele não foi um jogador que já era reserva. Ó, jogo contra o Sevilha, pela Champions League, dia 29 de novembro do ano passado. Foi titular. Ele foi perdendo espaço, 12 de dezembro do ano passado, contra o Arsenal, jogo realizado na Holanda, foi titular. Aí depois disso, a partir de 2024, eu acho que ele foi perdendo vaga. Ele, ainda no campeonato francês, no campeonato holandês, titular contra o Twente, contra o Excelsior. Deixa eu procurar mais um jogo de Champions aqui. Aí contra o PSV. Ou contra o Dortmund, o jogo contra o Dortmund ele já era reserva, então ele perdeu a vaga aqui. A zaga foi formada por Oliver Boscagli e Jared Schouten. Ele perdeu a vaga, Baran. Mas, ok, gostei. Aí você mudou o patamar. Pô, é um jogador de Champions League, estava no grupo, foi titular em algumas partidas. Depois ele foi reserva, a gente não sabe exatamente por falta de espaço, ou porque se machucou, e aí estava bem se recuperando de contusão, ou porque tecnicamente tinha um jogador melhor do que ele, mas beleza. O Vasco então está contratando um jogador de experiência de Liga dos Campeões pelo PSV Eindhoven. Aí é outro patamar. Aí eu já gostei, já é um currículo que eu vou dar uma olhada. Opa, me interessou. É uma boa pergunta se o André Ramalho não estava machucado durante esse período mesmo, cara, porque ele voltou depois do campeonato holandês como titular. Titular em todos os outros jogos até a reta final, inclusive fez gol. Titular, cara, e pode jogar tanto como volante quanto zagueiro. Ele é um zagueiro pela direita, tá? Teoricamente, ele disputaria a vaga com João Vitor, Maicon e por aí vai. É um jogador que parece ser muito interessante, mas assim... tem o Internacional que está de olho no atleta, é um jogador muito interessante, jogador com rodagem europeia. Bom, parece ser um ótimo zagueiro, viu? Eu confesso a vocês, eu vi pouco do André Ramalho, mas o pouco que eu vi me chamou a atenção. E é um jogador que parece um achado do Vasco. Acho que o Vasco viu o André Ramalho ali como uma possibilidade, um contrato encerrando, não vai renovar com a equipe do PSV e talvez voltar ao Brasil seja um sonho, uma vontade do jogador também de crescer também no futebol do seu país de origem. Ele que foi muito jovem, ele jogava na RB Bragantino, foi muito jovem e a sua carreira foi toda na Europa. Ele saiu do Bragantino em 2011 e aí foi jogar no Anif, clube da Áustria. E a partir daí, Baran, foi pro Red Bull Salzburg, que também é da Áustria, e ficou ali oscilando entre esses dois clubes, entre empréstimos. Teve uma oportunidade no Bayer Leverkusen em 2015, depois foi pro Mainz por empréstimo, retornou ao Red Bull Salzburg e depois foi pro PSV Eindhoven. Desde 2021, joga no futebol holandês. Jogador com bastante rodagem europeia, né, Baran? Não é possível que ele não seja melhor do que o Léo Pelé. Pronto. Com tudo isso que você falou aí, se o Léo Pelé jogou com essa camisa branca com a diagonal preta, ou a preta com a diagonal branca, não importa o figurino, se o Léo Pelé jogou, não é possível que ele não jogue melhor. Já está aprovado por mim.
Cara, eu acho que o problema o Link, quando fala do Léo Pelé, ele adora, mas eu acho que o problema do Léo Pelé não é técnico. O problema do Léo Pelé é de atitude. A atitude do Léo Pelé é uma atitude de um jogador que precisa mudar, precisa aprender a ser um pouquinho mais cruel, ser mal, aprender a chegar junto. Então é isso aí, Vascaíno. Ficamos com um giro de notícia aí dos amigos aí. E falar aí que Rafael Paiva aí é o novo treinador do Vasco aí. Ele vai estar seguindo aí ao próximo jogo contra Botafogo. E também a gente fica com um giro de notícia aí. O Aston Villa hoje decide aí a rescisão, contratação do Felipe Coutinho. Se ele vai ficar no Aston Villa mesmo ou ele vai ser liberado para vir para o Vasco. O zagueiro Leandro, ex-São Paulo, está na mira do Vasco e o Vasco vai estar pegando o Leandro. Um atleta aí bom, zagueiro e é da Cruz Maltina. E o Vasco aí que tá fazendo um bom jogo, tá sempre buscando a vitória e tá relevando aí muito. Então Rafael Paiva vai estar aí passando por cima aí pra vir só vitória e os atletas virem jogando bem. Já que vocês chegaram até o final, se inscreva aí no canal, ativa o sino aí para ter as notificações e compartilhe com todos os vascaínos e todos vão ficar por dentro de tudo, deixando aquele like, comentando tudo que for relacionado ao Vasco e se inscrevendo aí para a gente estar sempre por dentro de tudo aí. Valeu, minha família. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham uma boa sexta-feira. E tamo junto. Até os próximos jogos do Vasco. Valeu, fui. Até o próximo. Tchau, tchau. Um abração aí. Fui. Tchau.